Moisés e Arão foram falar com Faraó, o rei do Egito, e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. E naquele mesmo dia, o rei deu ordem aos feitores: Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos juntem a palha. O Senhor Deus disse a Moisés: O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o meu povo. Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários. O bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e mágicos e com a vara mágica deles fizeram a mesma coisa. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. E Deus envia a primeira praga. Arão levantou o bastão, bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou mal, tão mal que os egípcios não podiam beber da água dele. Passaram 7 dias e veio a segunda praga. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs saíram das águas e cobriram todo o Egito. Terceira praga. Arão bateu na terra com um bastão e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. A partir da terceira praga, os mágicos do Egito não conseguiram mais replicar esses milagres, mas o rei continuou teimando. A quarta praga, a praga das moscas. E o Senhor disse através de Moisés e Arão: Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você e todo o Egito. Mas naquele dia separarei a região de Gósen. E veio a primeira negociação de Faraó. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito, entenderam? Vocês podem sacrificar ao Deus de vocês, mas dentro da nossa cultura, ou seja, rodeado de divindades. Essa foi a primeira proposta de Faraó. E Moisés responde que os animais que eles vão sacrificar são os animais que o Egito tem como divindades. Então não ia funcionar, eles precisavam sacrificar esses animais no deserto. Lembra que o formato de culto naquela época era sacrificar um cordeiro que apontava para o Senhor Jesus na cruz, o Cordeiro Santo, único e imaculado. Hoje nós não fazemos mais oferendas de cordeiro, não precisa mais sacrificar, porque o Senhor Jesus é o Cordeiro único que morreu na cruz por nós. E vem a segunda proposta de Faraó, que eles podem ir, mas não vão muito longe. E fica aos arredores do Egito. Nós sabemos que o significado de Egito significa pecado. O Egito, para nós cristãos, tem uma conotação de lugar de pecado, lugar de idolatria. Então não ia funcionar adorar um Deus único e santo num lugar cheio de idolatria. Como o Faraó ainda continua com seu coração endurecido, Deus manda a quinta praga, que é a morte dos animais. Deus fala que no dia seguinte o Senhor fez o que tinha dito. Todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. E Deus manda a sexta praga, a praga dos tumores. Assim, Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou as cinzas para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. O rei não atendeu o pedido de Moisés e de Arão ainda. E Deus manda a sétima praga, a chuva de pedra. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma chuva tão pesada de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. E dessa vez, Faraó fala assim: eu pequei, resolve esse problema, Moisés, o Senhor Deus é justo. Eu e meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões, chega de chuvas. Os trovões e as chuvas cessaram. E Deus manda a oitava praga, a praga dos gafanhotos. E nessa oitava praga existe outra negociação.
que Faraó fala para Moisés: somente os homens podem ir adorar a Deus. Então nós estamos na terceira negociação, ou seja, só vocês, as famílias, não, e nem os animais. Como vai adorar o Senhor se o formato de culto é oferecer sacrifício e não poderia levar os animais também? E Moisés fala que não consegue fazer o que o Senhor deseja que ele faça se não for todos, a família, todas as coisas que pertencem aos israelitas. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos, como nunca havia acontecido antes, e veio a nona praga, a praga da escuridão. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. E vem a quarta negociação de Faraó. Faraó negocia com ele pela 4ª vez. Ele fala: vocês podem ir adorar o Senhor, levem também as mulheres, levem os filhos, as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. E Moisés fala com ele: como que a gente vai oferecer sacrifício se o nosso animal vai ficar aqui? Nós vamos oferecer o que a Deus no deserto? E o rei disse a Moisés: saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. E Moisés anuncia a 10ª praga, a última das 10 pragas. Então disse ao rei: o Senhor Deus disse: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito. E no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha nos moinhos morrerá. Também a primeira cria de todos os animais. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Às vezes você pode estar perguntando assim: mas por que o Senhor fez o rei teimar? O Senhor tem os meios dele tratar com o seu povo. Ele tem os meios que ele traz para salvar a humanidade. Era uma forma de Deus se mostrar como Deus único e verdadeiro para toda a nação do Egito. Não somente para os israelitas que estavam ali há 400 anos enraizados na cultura egípcia, misturada com a cultura israelita. O Senhor queria estender a salvação aos egípcios também, porque nós sabemos que quando eles saem dali, são cenas dos próximos capítulos, vão sair muitos estrangeiros com eles, ou seja, muitos egípcios foram salvos, vendo as maravilhas que o Senhor fez ali no meio do povo dele, no meio dos israelitas. Aplicando esse texto nos nossos dias de hoje, nós vemos que a primeira proposta de Faraó, tratando Faraó como nosso inimigo, é que o povo podia adorar a Deus ali mesmo no Egito, sabendo nós que o Egito significa local de idolatria, local de pecado. Então ele queria que o povo adorasse a Deus estando no local de pecado, sendo que nós sabemos que o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. A segunda proposta é que podia ir um pouquinho só no deserto, mas não muito longe, para se sentir saudade do Egito ou do pecado pudesse voltar. A terceira proposta é o quê? Que os homens podiam ir, somente os homens. Podem ir vocês, mas deixem para trás os animais, suas famílias, suas esposas. Não levem ninguém, vocês vão sozinhos. Como que um homem vai louvar a Deus e deixar sua família em casa, no meio do pecado ou no meio da escuridão? Então, era impossível aceitar essa proposta também. E a quarta proposta é que eles podiam ir adorar o Senhor, mas tinha que deixar toda a sua riqueza ali, todos os seus animais, sabendo que o objeto de culto era o sacrifício de um animal que apontava para o Senhor Jesus ali na cruz, o Cordeiro Imaculado. E nós vamos estudar isso no nosso próximo estudo. Nós vamos entrar a fundo nessa parte que é chamada a Páscoa. Eu vejo você no nosso próximo estudo. Deus abençoe sua vida.